Salve galera, boa tarde, Guilherme Oliveira, mais um vídeo aqui para o canal da L. E o vídeo de hoje é para, assim como o David fez em um vídeo anterior, falar como foi que eu cheguei na área de TI, como eu virei um programador, né? Então fica aí e curte a história que é bem bacana. Bom galera, assim como qualquer garoto, eu tinha um sonho quando era moleque, né? O sonho diferente do David, mas tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Comecei a jogar futebol com 6 anos de idade, e fui parar com 15 anos, né? Insisti bastante, tentando ali conseguir uma vaguinha em algum time e já dá para adivinhar, né? Sem muito esforço que não deu certo, né? Graças aí uma orientação dos meus pais, né? Eu sabia que eu tinha que insistir, né, nessa tentativa aí de virar um jogador profissional até uma certa idade, né? Depois disso se torna mais difícil e é complicado para quem é pobre, né? Olhar para frente e não ter certeza do que você vai fazer da vida, não saber se você vai ter uma profissão, né? Então eu tinha que tentar isso até uma certa idade. Depois disso, o que muda a nossa vida, né? O que muda a vida de um pobre é o estudo. Os meus pais me orientaram muito bem, né? Tinha isso em mente de que a partir de uma certa idade eu tinha que focar em uma única coisa, e como o futebol não deu certo, seria o estudo, né? E nessa fase que eu jogava futebol quando era criança, aí desde os 6 anos de idade, já havia uma cobrança, né, em relação a estudo, né? Então, se eu não fosse bem na escola, se eu não tirasse notas boas, eu não ia jogar futebol. Eles simplesmente iam me tirar da escolinha de futebol, ia acabar o sonho mais cedo, né? Então, graças a essa cobrança, eu sempre me dediquei também aos estudos, né? E aí, quando chegou nessa fase aí que eu tinha que tomar uma decisão, eu não estava atrasado assim em relação à educação, né? Estudei sempre em escola pública. Não dá para comparar uma escola pública com uma escola particular, mas eu sempre fui dedicado nos estudos, então eu estava ali, digamos que bem na escola também. Tirava boas notas e tudo mais. E foi aí que, né, aos 15 anos, que eu comecei a engatinhar na área de TI, né? Essa vaga no ITB, né, que é o Instituto Técnico aqui de Barueri, eu consegui através de algumas vagas reservadas para os melhores alunos de Barueri. Eu quase perdi essa vaga no ITB porque eu meio que fui avisado ali no último dia para fazer matrícula e tal, mas no final deu tudo certo. Como foi meio corrido para fazer a matrícula e tal, eu meio que cheguei na escola sem nem saber direito qual curso eu ia escolher, né? Eu lembro que na época tinha construção civil, tinha administração, tinha eletrônica, enfim, tinha alguns cursos. E a minha mãe, ela era cabeleireira, conversava bastante com as pessoas e ela tinha algumas amigas que os filhos, né, filha, não sei ao certo, já vinha estudando alguma coisa de TI há algum tempo, já estava trabalhando em alguma empresa e ela comentou isso comigo e aí junto ali na hora da matrícula a gente escolheu, né? Escolheu o curso de TI e foi aí que eu comecei a minha jornada, né? Comecei a ter uma visão sobre o que era um computador, enfim, comecei a aprender sobre esse universo
que evoluiu muito de lá para cá, né? Eu me formei em 2008, se eu não me engano, no ITB, e desde então eu estou na área de TI. E o mais bacana foi que os professores que davam aula lá conseguiu passar bastante conteúdo para gente e principalmente, né, eu não esqueço disso, é, o que a gente precisava para conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Então, além das matérias que a gente tinha, alguns professores orientaram a gente o que a gente poderia estudar por fora, né? Fora do curso ali do curso técnico, que ajudaria, né? Aceleraria a, a entrada no mercado de trabalho, né? Por quê? Né? Por que isso? E aí isso casa com o que o David falou no vídeo dele. Antes de procurar uma faculdade, antes de querer fazer uma faculdade, escolher um curso de faculdade, quando eu estava terminando esse curso técnico, o que eu mais queria era arrumar um trabalho. Eu queria começar a trabalhar para deixar de ser um custo dentro de casa, né? Eu queria começar a ter o meu dinheiro, ajudar em casa, porque eu já estava ali com 17, quase 18 anos, que é a idade que eu estava terminando o curso. Então eu queria o mais rápido possível começar a trabalhar para liberar um pouco a carga dos meus pais e também ter o meu dinheiro, poder fazer as minhas coisas, né? Então a gente conversava com alguns professores e aí a gente foi orientado eh, a procurar alguns cursos, né? Aprender sobre orientação a objetos. Então a gente foi bem instruído nesse ponto. E aí, eu acho que o David comentou no vídeo dele que antes, né, até antes da gente achar o primeiro emprego como programador, a gente começou um estágio numa empresa de suporte técnico, né? Era uma empresa que para um estágio na época tinha uma remuneração bacana, tomava ali a nossa tarde, né? A gente trabalhava na parte da tarde, estudava de manhã. E, e aí, meio que seguindo as orientações nessas dicas que os professores passaram para a gente foi atrás de um curso mais especializado de programação, né? Então foi aí que a gente encontrou um curso da IBTA, que era aos sábados, das 8 da manhã até as 5 da tarde, por 6 meses, né? O David comentou, a gente passou 6 meses estudando todos os sábados programação. Além de cursar o técnico, né? A gente não tinha terminado ainda o curso técnico, a gente estava fazendo o estágio na parte da tarde, o ITB na parte da manhã, e aos sábados, o dia inteiro, a gente ia lá para Ana Rosa, se eu não me engano, lá em São Paulo, atravessava a cidade de São Paulo e passava o sábado inteiro lá e estudava, né? Tudo que assim a gente encontrava de curso de conteúdo sobre programação, a gente tentava estar ali no meio, né? Então, além desse curso que eu fiz na IBTA com o David, eu também participei de um outro programa, né? E aí era um programa da Microsoft, em parceria com o Senai, que na época se chamava Student to Business, né? Que era um programa com 3 etapas, se eu não me engano, né? Uma primeira etapa de seleção, depois uma segunda etapa de treinamento e com uma segunda prova para avançar para a terceira. E aí nessa terceira etapa tinha que desenvolver um projeto, entregar e apresentar, né? Então tudo isso ali eu fui fazendo nesse durante esses 6 meses. Então foi um período que eu consegui absorver bastante coisa, né? Então, às vezes, alguma coisa que um professor explicava e eu não entendia, quando eu estava no outro curso, o professor usava uma outra abordagem e eu entendia.
Então, acho que na época, como eu estava muito focado em aprender, além de, eh, es- dos cursos, eu também tentava estudar em casa, né? E aí tem um detalhe, naquela época não tinha tanto vídeo, não tinha o que tem hoje, né? Hoje está muito mais fácil da gente conseguir conteúdo. Naquela época não era tão simples assim, então por isso que a gente teve que pagar curso, eh, enfim. Então, durante esse período a gente estudou muito, né? E aí eu lembro inclusive do professor da IBTA, né? Ah, as palavras dele, o que ele quis passar para a gente nos cursos, né? Então ele deixou bem claro desde o começo do curso que o que ele queria passar para a gente é o mínimo, né, que a gente precisava para entrar no mercado de trabalho. A partir daí, aí era por nossa conta, né? Então, o que a gente precisava para entrar numa empresa e conseguir entregar as coisas, conseguir trabalhar, foi o que ele nos passou. E aí, depois disso, a gente tinha que dar continuidade, né? Ou seja, continuar estudando. Então, esse professor foi muito, fez a diferença na minha vida ali, né? A forma como ele ensinou. Inclusive, ele até ajudou a gente a montar o currículo, né? Então, deu algumas dicas, inclusive para entrevista. E aí foi até durante esse tempo, né? Quase no final já desse curso, que aí eu comecei já a mandar currículo e tal, e começaram a surgir entrevistas, né? E aí aqui me presenteou com a primeira vaga como programador, né? Foi até um dia bem diferente, digamos assim, porque eu eu fui fazer entrevista, fiz a entrevista, na época eu ainda estava no último ano ali do ITB, então estava fazendo um curso técnico e eu fui concorrer com dois candidatos que já estavam fazendo faculdade, né? E aí, seguindo algumas dicas do professor, aproveitando, né, esse monte de coisa que eu vim aprendendo nos últimos meses, é, eu fiz a entrevista. No dia eu achei que eu não fui bem, né? Fiquei meio chateado, falei, puta, fui mal na entrevista. Aí pra rechear o dia, eu ainda peguei chuva da porta do prédio até a estação, né? Cheguei encharcado em casa, fiquei bravão, fui dormir, achando que tinha dado tudo errado. Mas aí, não lembro quanto tempo depois, me ligaram e eu tinha conseguido a vaga, né? Então, consegui a vaga, foi meu primeiro estágio, fiquei quase 2 anos nessa empresa e foi, assim, uma experiência espetacular, né? Eu aprendi muita coisa lá. Então, fora o que eu já vinha aprendendo, quando você está trabalhando, você consegue aprender muito mais. Essa empresa tinha pessoas incríveis, que me passaram muito conhecimento. Uma delas foi o Rodrigo, trabalhou comigo lá, me ensinou muita coisa. E aí depois eu fui para a BRQ, né, onde eu fiquei quase 10 anos. E depois, inclusive, o Rodrigo foi para lá também, trabalhar comigo. É, Também foi uma empresa bacana, aprendi muita coisa, né? Fiquei 10 anos lá, então foi uma experiência, assim, surreal. Trabalhei em projetos enormes, prestei serviço pro Itaú, então foi, assim, é, foi muito bom para minha evolução como profissional e como pessoa. E depois disso, eu dei um tempo, quis dar um tempo do trabalho, queria estudar algumas coisas diferentes para conseguir voar mais alto, né? Na BRQ eu estava como
um sênior, tech lead, algo assim, mas eu sentia que eu precisava estudar algumas coisas para poder ir mais longe, né? É, eu queria ser mais do que eu vinha sendo ali na BRQ. Então saí para estudar algumas coisas, veio pandemia, e aí eu estudei, mas na minha cabeça já tinha estudado algumas coisas que eram bacanas, mas nada como o dia a dia, você trabalhando, principalmente com essas coisas que você quer aprender, coisas novas, tecnologias diferentes. Então, nessa fase aí, surge uma oportunidade de entrar numa startup, né, com um case fantástico de, de software, de SaaS, né, que quando surgiu essa oportunidade, quando me falaram dessa oportunidade, o olho brilhou, né, e aí eu não tinha como recusar, né, e aí a empresa que eu trabalho hoje, a Frenet, né, tô aprendendo muito, né, para vocês verem, né, comecei com 17, são quase 13 anos de atuação nessa área e a gente está sempre aprendendo. Todos os dias a gente aprende alguma coisa diferente, né? E esse que é o bacana, né? Então, enfim, tenho só a agradecer a todas as pessoas que passaram na minha vida durante esses anos, né? Durante toda essa trajetória. Foi incrível, conheci pessoas maravilhosas. É, não é à toa que muitas delas fazem parte da minha vida hoje. E acho que para finalizar, né? É algo que me veio à cabeça agora, aqui inclusive, quando a gente estava lá ainda no ITB, eu, David, mais alguns amigos, eu lembro que a gente tinha uma frase, né, que a gente usava como motivação, né? A gente era moleque, se divertia muito e a gente tinha uma frase que a gente usava todos os dias, que eu acho que serve como pensamento positivo e é o que com certeza fez a gente não desistir, né, de, de entrar para a área, de seguir em frente, né, que era uma frase que, cara, até às vezes me emociono de falar aqui, mas a gente sempre falava que a tendência é sempre melhorar, né? Então a gente sempre, né, todo dia, nas coisas que a gente vinha fazendo, a gente falava isso. E graças a Deus deu tudo certo. E caiu até um cisco no olho aqui quando eu lembro de tudo isso, porque isso aí com certeza, né, foi algo que deu muita força pra gente seguir em frente, né? Fez a gente não desistir, né? Não largar tudo que a gente já tinha feito pra conseguir um emprego e, né, enfim, chegar onde cada um chegou. Só tenho a agradecer, né? Agradecer também por por estar aqui, por poder compartilhar isso com vocês, né? Espero, assim como o meu professor, os meus professores me ajudaram a mudar de vida, que eu também consiga mudar a vida de nem que seja uma pessoa através da, da tecnologia, através da área de TI, né? Então esse é o nosso objetivo, é o objetivo meu e do David, né, com a Ellie. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.